Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um NutriCEO Podcast, nosso 4º episódio do podcast. Estamos aqui comemorando o mês aniversário. E eu sou a Rafaela Silvério, nutricionista, empresária. Estou aqui com a doutora Aline Davi, ela que é nutricionista, mestre e doutora, professora, tudo essa mulher. E, gente, lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo, meio-dia, no YouTube, no Spotify, no Deezer. Então, acompanhe a gente aí, que tem bastante conteúdo legal. É o momento que a gente bate papo, troca experiência. Então, bastante gente tá elogiando, tá gostando bastante, tá... E são assuntos diferenciados, né, Rafa? Sim. Não só da teoria ali, de como tratar um paciente com uma condição clínica X. Sim. Mas outros pontos que são importantes também para a nossa conduta como nutricionista, de modo geral. Experiência prática, né? Não é todo mundo que dá uma experiência prática. Exatamente. Tem gente que só guarda pra si. É, pior que é verdade, Rafa. Você tem total razão. É. O que é muito triste, né? Eu acho que a gente tem que se unir para isso. Verdade. Compartilhar conhecimento. E se você tiver alguma sugestão, quiser ouvir sobre algum assunto que a gente fala, alguma das nossas experiências, conta pra gente. Pode ser no Instagram, manda um direct. O meu é rafasilverio.b, o da Aline é doutora, dra.alinedavi. Então, só manda um direct e fala, eu quero ouvir vocês falarem sobre tal assunto, que a gente vem aqui para conversar com vocês. A gente tá sempre aberta realmente a ensinar, a ajudar. Então, é esse o nosso objetivo. E por falar nisso, hoje a gente decidiu falar sobre o viver de consultório, como que é a vida de consultório. Porque eu lembro que quando eu estava na graduação, eu achava que, você nutricionista é só atender, é só eu preparar lá como que vai ser minha consulta, estudar para consulta e beleza, eu vou lá e atendo. E aí chega na prática mesmo, a gente vê que o nutricionista, muito além de ser nutricionista, ele precisa ser um empresário, ele precisa fazer gestão do seu negócio. Muitas vezes ele é o seu próprio marqueteiro, né? Então, existe muita coisa além do atender. A gente tem que se organizar, fazer esse planejamento para que realmente a gente tenha controle do que entra, do que sai, dos investimentos, o que o nutricionista precisa investir, dos estudos, qual é o momento que ele vai estudar, que ele vai se atualizar, por qual meio, no momento que ele vai fazer materiais para o paciente, muita gente faz um plano alimentar depois, o que mais? No momento que ele vai conversar para ver se tá tudo certo. Então, assim, o nutricionista, ele é muita coisa, tem muitas profissões além do atender, né? Do e a gente só percebe isso na prática, quando a gente é jogado ali para atender no consultório. Porque realmente na faculdade não tem esse ensinamento, né? Essa organização, como que você se organiza, qual que é a questão de emissão de nota fiscal, se abre empresa, se não abre, onde que eu vou atender, qual que é o melhor esquema de atendimento, se de repente eu faço uma parceria com porcentagem, se eu pago o horário de uma sala, enfim. São várias questões burocráticas, né, que ninguém nos ensina. E muitas vezes, acho que 100% das pessoas que eu conheço que são nutricionistas acabam tendo uma dúvida muito grande em relação a isso, porque nunca tiveram ensinamento, e não é só na nutrição. Eu tenho muitos colegas que são médicos que reclamam da mesma coisa. Sim. Eu acho que muitas profissões, a gente até estava conversando antes do podcast, que eu tô fazendo uma mentoria financeira, e aí essa professora da mentoria estava me ensinando sobre as taxas básicas de bancos, de juros, de inflação, coisa que todo mundo deveria saber, né? Qualquer faculdade, ou enfim, qualquer ensino médio deveria ensinar quais são as taxas, toda a informação ali de movimento do dinheiro, porque isso realmente é necessário. Exatamente. Todo mundo hoje em dia tem uma conta no banco e muita gente não sabe o que significa ali cada taxa que aparece, essa movimentação do dinheiro. Então é algo que todo mundo deveria saber, porém não é ensinado, né? Exato. Ou a pessoa realmente sente ali a necessidade em um momento da vida e vai atrás, ou realmente ela vai só deixando a vida levar. E assim acaba que você não consegue ter um planejamento adequado para você crescer na sua vida. Exato. Eu até conheço uma história de um médico muito famoso, não vou falar quem é, mas que ele atendia e ganhava todo dia um bolo de dinheiro. E naquela época era dinheiro mesmo, não tinha cartão de crédito, de débito, etc. E ele andava com aquele bolo de dinheiro, colocava no bolso e ia andando por aí para enfim, pagar as suas contas, né, no dinheiro. E aí, apenas após ele ter uma organização, planejamento disso, que ele começou a conseguir crescer, começou a conseguir se planejar para comprar um espaço para ele. Então, isso é muito real, é fundamental essa organização que vem desde o início, assim que você se forma, é importantíssimo. Até mesmo a questão de separar o que é da empresa, o que é
é seu, né? É algo que muita gente não faz. Eu, sinceramente, eu faço há pouco tempo. Exato. Então, eu preciso ter o dinheiro, o investimento que é da empresa e o dinheiro que é meu. Porque o que acontece? Entra lá, beleza, tá atendendo, entra o dinheiro do atendimento. Aí gasta com roupa, sei lá, algo que também é um investimento, Sim, querendo claro. ou não, pro seu trabalho. Mas às vezes você deixa de melhorar, comprar um equipamento que seria essencial, que seria importante ali pro seu diferencial no trabalho, mas não deu, né? No final do mês, não bateram as contas. Ou às vezes gasta mais do que planejou, do que deveria gastar com a empresa ou com o pessoal. Então, até mesmo essa separação do que é seu mesmo, o que é da empresa, Exato. o que você vai investir, é algo que muita gente não faz e é algo que salva a empresa, Nossa, querendo com ou não. certeza. Empreendedor, ele precisa pensar Não é tão nisso. simples. Pra gente que veio de uma educação, acho que é nacional, é uma questão do Brasil inteiro, né? Uma educação que não veio desde da infância Sim. com a educação financeira, pra gente é algo que a gente sofre muitas vezes pra conseguir se organizar. Mas é necessário que a gente vá aos poucos se adaptando a isso. E é muito comum, né, Rafa? A dúvida vem assim, absurda. Após formado, quando você começa a atender, o que eu faço agora? Eu vou atender aonde? Acho que é a primeira dúvida. Onde que eu vou captar esse paciente? Onde que eu vou atendê-lo? Num consultório, numa academia? Será que eu tenho essa possibilidade? De repente eu vou ter uma parceria. Como fazer? Que a gente morre de vergonha de conversar com o gerente da academia. É natural, eu acho que é normal. Ainda mais para quem é recém-formado, que não tem ainda um domínio total da profissão, fica receoso. Será que eu tenho a capacidade de repente, poder atender nesse local? O que vão achar de mim? Então, isso é natural. O que eu preciso falar para a pessoa realmente ver que eu preciso estar aqui? Entender o diferencial que a pessoa tem. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre como que a gente organiza o dia a dia, porque a gente é meio louca, né? A gente gosta de fazer várias coisas. Não vou falar que não, porque você tá certa. E a gente gosta realmente de ter novos projetos, de iniciar novas coisas, de dar aulas, de dar palestra. Então, requer uma organização. Sim, com certeza. Então, para quem às vezes se frustra em relação ao tempo, porque eu recebo muitas mensagens assim na caixinha de pergunta falando assim: eu não consigo dar conta, isso tá me frustrando, eu não consigo dar conta de gerar conteúdo, de estudar, de cuidar dos pacientes, de cuidar das redes sociais, e isso tá me fazendo mal. Então, olha como essa questão de fazer muita coisa, de gestão do tempo, tem deixado as pessoas doentes. E eu já senti isso também. Eu lembro que logo que eu comecei, durante a graduação, eu já vivi um pouco dessa loucura, principalmente no último ano, que eu fazia iniciação científica, eu tava terminando para entregar relatório. Tava nos estágios obrigatórios, que tem um monte de relatório, de projetos também para entregar. Tava entregando o TCC. Você sabe que eu fiz ali na beira, né? Terminando. Foi mesmo. Tava faltando uns 2 meses. Falei, meu Deus, preciso terminar. E até, olha que interessante, né, Rafa? Até assim, uma pessoa como você, que é organizada, que é estudiosa, mesmo assim, você ainda não conseguiu dar conta de tudo. E é natural, não tem como. Sim. E eu lembro que nos últimos meses, assim, da graduação, que acumulou tanta coisa, eu lembro que eu chorava. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir me formar. Não vai dar tempo. E eu chorava de verdade. Falei, meu Deus, e eu fazia estágio. Aí tinha que ir pra esse eu fazia o estágio junto com você, fazia o estágio obrigatório da faculdade. E chegava à noite, assim, e eu tinha que ficar estudando até tarde. E eu já tava muito cansada, minha vida pessoal já nem tinha mais. No final de semana eu tinha que ainda me dedicar ao trabalho, aos estudos. E eu falei, eu não vou conseguir. Eu lembro do teu pai falando um dia pra mim. Nossa, Rafa, ela fica até tarde estudando, até mais de madrugada. Isso me preocupa. Imagino, realmente. Sim, e foi frustrante. Porque, querendo ou não, isso tava, de alguma forma, me fazendo mal. Óbvio que era um momento, por uma falta de organização até. Algumas coisas acumularam. E a gente lida com prioridades, né? Querendo ou não, o TCC, ele vem com uma prioridade quando o tempo tá acabando. Exato, né? É natural. Já estou acostumada com essas coisas. Então, isso me fez muito mal. Só que aí eu me formei e eu comecei a atender, comecei a cuidar das redes sociais, comecei a fazer parcerias e dar palestra tanto em academias quanto para universidades, que eu queria muito isso, de ter essa prática de ensinar. E eu comecei a aceitar várias coisas no começo, e eu tava super feliz, que eu falei assim, nossa, eu tô conseguindo trabalhar, porque eu tinha medo de ficar parada, de me formar e não conseguir
consegui começar. Porque como existe essa insegurança, esse medo, será que as pessoas vão confiar em mim? Então eu fui aceitando tudo, assim, que aparecia. E é aquela coisa, né? Ok, você aceita dar uma palestra, mas você precisa de um bom tempo para estudar sobre aquela aula. Você vai atender um paciente, você precisa de um bom tempo para estudar o caso, preparar material. E aí, o que acontecia no começo? Era assim, aparecia um paciente e no comecinho a gente aceita todo paciente que aparece. Todo. Não tem como ficar selecionando, nesse horário não, nesse horário não vai dar. Exato. Então, assim, eu aceitava. Então, era uma pessoa de manhã, outra noite. Aí depois ia, uma de manhã, uma tarde, outra noite. Então, ao longo da semana toda, tinha pacientes em horários picados. O que isso, no momento, me causava uma desorganização que me frustrou. Porque era tudo... vinha paciente, aí eu atendia, eu cuidava. E nos intervalos da consulta eu fazia mais alguma coisa. Então, era muito desorganizado. Quando dava, eu fazia as outras coisas que não tinha ali um horário marcado, por exemplo, com um paciente. E aí, chegou uma hora que eu falei assim, meu Deus, que loucura. Não vai dar, assim. Porque aí começa a atrasar as outras coisas, você faz a pressa. E isso me fazia mal. E foi quando eu senti a necessidade de realmente falei, não, vamos lá, vou organizar isso daqui, eu vou separar 2 dias da semana para eu atender, pelo menos eu junto todos aqui num dia só, e eu me dedico só para isso. No outro dia eu me dedico só para estudar. É o momento que eu vou estudar lá para palestra, que eu vou estudar para o meu mestrado, e vai ser um dia só para isso. Ninguém, não vai ter um paciente aqui no meio. E perde o raciocínio, né, Rafa? Você tá ali estudando, de repente para pra atender alguém, até você retomar o raciocínio demora. Fica muito confuso, assim. E aí, quando eu realmente tive esse controle do meu tempo, de não, esse momento aqui é pra mim, nesse momento eu vou fazer exercício, eu vou meditar, claro. Vai ser o meu momento, é o meu momento, eu já coloco na minha agenda. E aí as coisas começaram realmente a fluírem muito melhor, né? Porque quando a gente realmente, principalmente, cuida da gente, a gente trabalha melhor. Quando a gente tem um momento de descanso, a gente trabalha melhor. Então, hoje, dessa forma, eu posso dizer que realmente eu faço bastante coisa. Sim, claro. Tenho bastante tarefa, mas ainda assim me faz bem. Porque eu tenho controle da situação, né? Isso me faz feliz. Hoje, no final de semana, eu ainda consigo descansar. Eu até tava falando pra minha amiga que chega no final de semana, porque agora, como a gente tá mais organizada com horários, com as tarefas de cada dia, aí nos dias de semana tem bastante trabalho, mas tem horário pra começar e tem horário pra terminar. E chega no final de semana e falo, nossa... Nem tem coisa pra fazer no final de semana, eu posso descansar. Ótimo, porque teve muita época, a gente fez muita coisa no final de semana. No final de semana, uma loucura, assim, não tinha descanso. E aí você começava a segunda-feira já cansada. E hoje, com essa gestão, com essa organização, ainda dá pra descansar, ainda dá pra recarregar Facilita as energias. muito. E faz toda a diferença quando começa a semana e você tá descansada. Com certeza, maravilha. Então, organização, gestão do tempo é tudo. Importantíssimo, pra tudo. É a gente se colocar em primeiro lugar também, estar bem pra trabalhar. Com certeza, é importante, qualquer área, né, Rafa? Você tem essa organização? Como que você costuma? Eu busco ser uma certa organização, daí a questão também é aquela, que a né? pessoa é mãe, né, gente? Aí tem isso que eu ia falar exatamente agora. A minha sorte é que eu ainda não tenho meus 3 filhos. Olha, vou te falar, eu rezo todos os dias pra que a Rafa não tenha 3 filhos. Que horror! Ela não sabe o que é ter um. Porque eu falo pra ela assim, Rafa, tenha o primeiro. Depois vocês vai pensar se você vai querer ter 2. Eu acho que ela não vai querer. Eu acho que a galera não sabe, mas eu quero ter 3 meninas, tá, gente? Se vocês aguardem, torçam por mim. A bagunça. Não encontrei o pai ainda, mas eu vou ter 3 filhos. Vagas abertas para o pai. Opa, peraí. Eu sempre tentando um príncipe encantado. Uma hora eu consigo, gente. É engraçado que nas aulas, ao vivo da Aline, vem pessoa falar, se candidatar. Eu falo, gente, presta atenção na aula. Olha que eu estou tentando, me ajudem, por favor. Mas enfim, esse é um ponto importante, né? Ser mãe realmente é uma... Claro, eu tenho muita ajuda, o que é fundamental. Então, eu imagino mães que são sozinhas, cuidando do filho sozinha, realmente é muito... Ainda mais na pandemia. Ainda mais na pandemia. Que tem que ficar em casa, não tem escola, né? Exato. Então, é outro cenário. Uma mãe que está em casa, que às vezes tem que trabalhar em casa e o filho sem poder ir para a escola, deve ser, assim, um caos absoluto. Eu não consigo nem imaginar. Então, realmente é uma questão que gera uma demanda grande. E não é só a criança estar ali, né? É toda a atenção para a criança, é pensar na alimentação da criança e em aspectos, né?
Enfim, mas a questão é, mesmo assim hoje, eu acho que é o que a Rafa muito colocou aqui, a questão de organização. Então eu não tinha muito essa organização e cada vez mais a gente está se ajustando para ficar mais fácil em relação a isso. Então antes era assim, eu tenho que gravar em algum vídeo de repente. Então vamos ver aqui, o Luca dormiu? Tá bom, então vou gravar agora. Então não tinha essa organização adequada em relação a isso. Então atendimento eu sempre tive, né? Porque realmente depende dos pacientes, a organização da clínica. Então, por exemplo, hoje eu atendo toda quarta-feira, o dia inteiro. Então isso já tenho há um tempo, já tenho uma muito, data. Né? Tem ter que esse bloco de horário. Precisa. Antes eu atendia 2 vezes por semana, mas 2 vezes por semana pra mim fica muito pesado. Então hoje eu atendo uma vez só, o dia inteiro, completo, pra facilitar. Então eu concentro os pacientes todos num dia só pra me ajudar. Sim. Então pra mim já fica muito mais fácil. Eu já sei que na quarta-feira eu vou atender os pacientes. E aí a questão não é só atender o paciente. Hoje eu tenho uma pessoa que cuida pra mim, a secretária, que ela acaba organizando a lista dos pacientes. Ela pega os dados do paciente. Então já chega pra mim tudo muito pronto. Já sei quem que é o paciente, o telefone do paciente, os dados, em relação assim, né, a idade do paciente, o trabalho, etc. E ela organiza a minha agenda em relação a isso. Então, fica muito mais fácil. Antigamente, obviamente, que não era assim, né? Isso me ajuda bastante. Mas a questão como eu gosto, na grande maioria das vezes, fazer o cardápio depois da consulta, normalmente eu acabo levando um tempo para isso também. Então, eu preciso me organizar para elaborar cada cardápio, avaliar os suplementos, avaliar, de repente, alguma condição clínica diferenciada. E chega muitas vezes um paciente com uma condição clínica que eu nunca ouvi falar, chega no consultório. Então, é importante estudar, verificar se tem algum tipo de componente adicional, estudar realmente PubMed, artigo científico, para conseguir tratar melhor do paciente. Eu acho que é a nossa obrigação como nutricionista estudar e se atualizar, né? Lembrando que a cada dia a gente tem uma atualização nova, muitas vezes, perante várias condições clínicas, pré-esportiva e por aí vai. Então, normalmente hoje, o que eu consigo já me organizar melhor é de segunda e terça fazer gravações para cá, seja pro podcast, seja, de repente, pro Instagram, YouTube, organizar o que a gente vai falar nas próximas semanas, pensar até mesmo assim em temas que os nossos seguidores pedem, pensar em caixinha de pergunta, o que eles estão pedindo mais, qual que é a vontade deles, porque antigamente é interessante falar isso, né? Eu vim de uma formação, pensando em mestrado, doutorado, muito mais tradicionalista, e para mim a questão era, é importante saber a proteína XYZ que vai regular o fator de transcrição, né? Então, para mim, a ideia de nutrição era algo muito específico. Então, lá atrás, eu acho que talvez há uns 7 anos atrás, quando eu abri meu Instagram, acho que um pouquinho antes até, na verdade, eu abri em 2013. Mas eu postava uma coisa ou outra mais esporádica, né? E aí, nessa época, talvez 2014, 2015, o que eu postava mais era algo muito específico em relação à ciência. Então, era um conteúdo muito denso, muito difícil, que talvez pessoas do meio acadêmico teriam mais interesse. Só que, de acordo com a participação dos meus alunos, dos seguidores, eu percebi que, na verdade, a gente tinha que colocar um conteúdo mais voltado para a prática clínica, que era o que de fato importava. Ninguém queria saber qual que é a regulação de um gene específico, que até ou então não tinha nenhum tipo de aplicação totalmente prática. E eu comecei a mudar o meu conteúdo de acordo com a demanda, de acordo com a solicitação das pessoas realmente que me buscavam. E aí, por conta disso, agora eu consigo ter uma noção um pouco melhor, e obviamente que a cada dia tem uma demanda diferente, uma pergunta diferente, e eu me organizo, então, na segunda e na terça-feira, para conseguir fazer esses conteúdos que são solicitados. Sim. E hoje é algo que ajuda muito a gente, porque há pouco tempo que a gente tem uma sala em comum. Verdade. E a gente usa muito para essas gravações. A gente está aqui agora. Então, a gente já sabe que, por exemplo, de segunda e terça a gente vai usar para essas gravações. A Aline tem os dias dela, eu tenho os meus, até para não bater os horários, né? E ajuda muito, porque quando a gente começou, e a gente começou junto com a questão de divulgação de curso, gerar conteúdo, eu apareci até no Instagram dela, e no começo era muito bagunçado. A gente começou ali no final de 19.
Meio de 2019. Acho que foi julho de 2019. Sim. Uma coisa Aí, e pra gente foi muito difícil, porque a gente não tinha o costume de fazer muitos vídeos todos os dias. E pra gente foi um pouco assim, meu Deus, eu tenho um horário aqui, deixa eu gravar. Sim. Então a gente gravava muito em buracos do dia quando Exato, dava. quando dava. Já até contei a história que a Aline gravava de pijama mesmo, ou seja, antes de dormir ela gravava um vídeo. Exatamente. Eu gravava exatamente isso. O Lucas dormia, eu tava de pijama, falei, gente, agora é a hora. Eu vou gravar agora antes que o Luque acorde. Então eu ia daquele jeito mesmo que eu tava de pijama, janelinha lá com a cortina da Hello Kitty, eu gravava naquele jeito, celular antigo. Mas a gente, assim, evoluiu muito nesse sentido. E é até interessante falar isso, porque você pode começar de qualquer maneira. Eu acho que você começa e você vai evoluindo desse ponto que você iniciou. Então, tudo bem, o importante é começar do seu jeito e você vai evoluindo. Não dá pra esperar o perfeito pra começar. Exato. Porque o perfeito nunca vai existir. A gente sempre quer melhorar, a gente sempre pode melhorar. Mas comece com o que você tem hoje, que foi exatamente como a gente fez. Sim. Mas como a gente fazia muito assim, quando dá, eu gravo o vídeo. Então, chegou um momento que começou a ficar muito exaustivo pra gente, porque a gente marcava de dar um curso gratuito, a gente fazia as aulas assim uma semana antes. Porque... Ou 2 dias antes, na verdade. Porque não tinha organização, não tinha planejamento. E eu lembro que teve uma vez que a gente fez as aulas gravadas, hoje em dia a gente faz ao vivo, porque a gente é safada, né? A gente gosta mais do ao vivo, gosta da emoção. Mas a gente fazia muito gravado nesse começo, né? Pra gente se preparar mais, tudo. E eu lembro que aconteceu exatamente isso. A gente tinha 3 aulas pra gravar. A Aline gravava. Foi no comecinho da pandemia. Que aí a gente nem se encontrava, né? Você gravava na sua casa, eu gravava na minha casa. Verdade. Porque a gente ainda tem muito medo, mas naquele começo, imagina, a gente não pode ver ninguém, né? Então, realmente, todo mundo em casa. E aí, a Aline gravou a parte dela, eu gravei a minha. Isso, assim, um dia antes da gente liberar o curso. E a gente gosta realmente de acrescentar conteúdo. Então, a gente sempre quer caprichar, sempre quer pôr coisa nova, atualizar. Só que aí, eu ficava com a edição. Hoje, a gente já consegue delegar essa questão da edição. Mas eu ficava com todas as edições do conteúdo dela, do Instagram, das redes sociais dela e da minha. E o meu computador, ele era movido a lenha, né? Muito lento. Pra quem usa o Premiere. Pra quem usa o Premiere sabe que é um programa muito pesado. E aí, imagina você editar, carregar, baixar um vídeo de 2 horas, uma aula de 2 horas. Que a minha foi fracionada? Porque deu algum problema X, eu não lembro qual que foi no meu celular. Teve que ficar mandando de 10 em 10 minutos. De 10 em 10 minutos. Então, eu mandei assim, tipo, uns 15 vídeos pra Rafa, de 10 em 10 minutos, cortados. Sim. Ela teve que juntar tudo. Foi um caos. Foi uma loucura, porque eu fiquei até tarde. Eu falava, meu Deus, essa aula tem que sair não vai dar amanhã. tempo. Eu preciso liberar essa aula amanhã. A gente coloca dinheiro em tráfego pra chamar as pessoas pro curso. Eu falei, meu Deus, eu preciso liberar essa aula. E foi muita loucura, de coisa assim, já baixou todos os vídeos depois de umas 4 horas, beleza, agora eu vou começar a editar. Aí tava no meio da edição, tudo perfeito, aí o programa fechava, aí apagava tudo, a gente passou um estresse nessa época, né, falava, Rafa? Era tudo muito desorganizado, deixava a gente assim, mega angustiada. Muito, e como tinha muita coisa pra fazer, a gente acumulava muita coisa, tinha que fazer muito em cima da hora, a gente ficava muito cansada, muito estressada, E aí, nessa edição, eu ficava muito estressada nas edições também, porque era muito difícil esperar tanto tempo. Imagina, era um dia inteiro só pra editar essas aulas grandes. E, enfim, deu certo. E olha só, era um momento... Eu lembro que teve um momento que a gente estava muito cansada, a gente se sentia muito cansada, a gente vendia bem os cursos, principalmente a gente faturava bem, mas ainda assim a gente estava triste. Eu lembro que uma vez a gente mandou mensagem assim, uma pra outra e falava, nossa, não sei, tá tudo acontecendo tão bem, a gente tá tendo tanto resultado bom, mas a gente não tá feliz. Exatamente. O que tá acontecendo? A gente chorava. A gente chorava, era isso mesmo. Aí a gente até se espantava, nossa, mas isso também tá acontecendo comigo. É engraçado, né? E aí, lógico que tinham julgamentos também naquele momento, então a gente já tava cansada fisicamente, cansada mentalmente, vinham pessoas ainda cobrando e mais coisa. Desorganizado, foi um caos. Colegas de trabalho criticando, a gente sentia que tava fazendo errado, alguma coisa de ruim. Será que a gente continua? Será que vale a pena? Sim. E olha só, mesmo com resultados financeiros, ainda assim a gente estava frustrada. E a gente parou e falou assim, não, tá errado. Não pode ser assim. A gente não pode
fazer a gente trabalhar pelo dinheiro, Exatamente. né? A gente se matar, basicamente. Realmente ser algo muito estressante, Sim. que a gente não tinha vida pessoal. No final de semana a gente tava lá ainda trabalhando igual uma louca. A gente não podia passar um tempo com a família direito, porque ainda tinha coisa para fazer. E a gente parou e falou, não, vamos se organizar. Vamos fazer as aulas com tempo antes, a gente vai ter tempo para editar, a gente tá conseguindo faturar bem, beleza, vamos investir em alguém para editar esses vídeos. Não tem como a gente ficar um dia inteiro para editar vídeo. Em um dia inteiro eu gravo 5 vídeos, ainda cresço a audiência, conquisto mais clientes e pago ainda o editor. Claro. E aí a gente fez reuniões, a gente falou, não, vamos organizar, a gente não pode fazer tudo isso, ganhar bem e ainda assim não tá feliz. E a gente realmente mudou muito. Hoje a gente vê que ontem foi um dia icônico que a gente gravou vários anúncios, a gente riu igual louca, então assim, a gente se sente feliz hoje com o que a gente não é pesado pra gente mais, é pesado. Né? É leve, é natural. Sim, antes, para quem acompanha os nossos cursos, lançamentos, a gente faz sempre muitas lives antes de começar o curso. E antes, chegar no momento da live, era assim, caraca, eu tô tão cansada, ainda vou precisar fazer live. Era isso mesmo. E assim, eu lembro que eu saía da live assim, nossa, cansada. Desgostada, né? Cansada, destruída. E hoje não. Hoje a gente gostoso. faz 3 semanas de live seguidas. E quando assim, acaba, fala assim, ai, mas não tem mais nenhuma live pra gente fazer. Gente, faz pergunta aí pra gente continuar conversando. Olha só como realmente a gente primeiro teve que mudar a nossa mente e a organização, a gestão do tempo. E hoje a gente trabalha feliz. Hoje, de segunda-feira, eu acordo feliz. Ai, hoje vai ser dia de gravar, de gravar com a Aline, da gente fazer coisas diferentes, né? E de pensar na gente, né, Rafa? Acho que esse foi um foco principal nosso. Sim. Pensar assim na gente, na nossa saúde, no nosso sucesso. Do quanto a gente pensava o que seria bom pra nossa vida. Seja pessoal, profissional. Sim. E tentar não ficar se importando muito com o que os outros vão dizer, enfim. E se colocar em primeiro lugar, né? Porque quando eu tava nesse momento mais doido, assim, de meu Deus, preciso trabalhar, tem muita coisa pra fazer, trabalhar. Quando o corpo, na verdade, pedia um descanso, que você falava assim, nossa, eu vou assistir um filme, deixa eu fazer nada aqui hoje, eu me cobrava. Eu me sentia mal de, meu Deus, eu tô assistindo um filme e não tô fazendo tanto de coisa que eu tenho que fazer. Então, eu me cobrava por isso, eu me frustrava. E hoje não. Por um tempo, né, com terapia, tudo, a gente vê que não. Eu preciso, sim, fazer nada. Com certeza. Eu preciso ter momento pra mim, com os amigos, com a família. Jogar a conversa fora, sabe? O quanto que isso faz bem pra gente. O quanto que isso faz a gente trabalhar melhor. Então, a gente se permitir. Também, a gente se permite ter um tempo pra gente. O seu tempo não é só pra trabalhar. Não é só trabalhando igual louco que você vai ter sucesso, que você vai ter dinheiro, né? Então, é a gente se fazer bem, em primeiro lugar. É aquela história, né? Trabalhe com o que você gosta e você nunca vai precisar trabalhar. É isso mesmo. E hoje a gente sente isso porque realmente, óbvio que delegar algumas funções trouxe um conforto pra gente. Exatamente. Hoje a gente pode fazer isso. Sim, hoje a gente sabe que é importante, por exemplo, a gente gerar conteúdo, mas que perder muito tempo na edição não vale a pena. Não vale a pena pra gente. A gente prefere gerar mais conteúdo, vender mais e conseguir pagar uma equipe que faça as outras coisas, né? Mas o delegar funções veio a partir de um ano, quase, né? Que a gente conseguiu, primeiro, começar com o celular ruim, começar com a cortina da Hello Kitty no fundo, começar com o que dava mesmo. Mas a gente começou, a gente conseguiu faturar pelo simples fato de ter começado e se dedicado. E com o faturamento, a gente falou, bom, vamos pegar essa parte aqui que é da empresa. Isso é uma coisa que a gente faz muito bem em relação aos cursos, né? Porque sempre que entra um valor do curso, a gente fala, não, esse aqui é pra empresa. E a gente já deixa guardado, né? A gente sabe que o que a gente gastar não é nosso. Exato. O que tá ali é da empresa. Então, a gente fala, ó, essa partezinha aqui da empresa, se a gente fizer assim, 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 vai sobrar esse tanto, pode ser um salário do editor. Exatamente. Então, depois de um tempo que a gente teve resultado com o nosso trabalho, a gente conseguiu delegar funções. E isso ajuda muito a gente. Delegar não é errado. Não é porque pessoas te ajudam que você é um mau profissional. Nada disso. Uma vez falaram pra mim, pra você é fácil. Um monte de gente trabalha pra você.
Olha só. Puxa vida. Sempre vai ter gente que vai criticar de alguma maneira. Sim, e eu falei, graças a Deus que tem pessoas trabalhando comigo. com Eu certeza. fico feliz de ter pessoas conseguindo crescer, conseguindo trabalhar com a gente e fazer bem pra nossa Com equipe, certeza. né? Se eu pudesse, traria todos os meus amigos para trabalhar comigo. Lógico. Imagina que honra, Não é? né? Você ajudar os seus amigos. Então, não é errado você delegar funções, não é errado você precisar de ajuda. O errado é você parar, ficar sempre no mesmo lugar, não evoluir. E isso sim te frustrar, né? Você se sobrecarregar. E aí você até falou, né, na questão de secretária. Nem sempre você teve uma secretária em atendimento, imagina, né? Eu tenho não. certeza. E muita gente começa sem e no Claro, sem momento problemas. consegue realmente mudar. Qual foi o momento que você sentiu a necessidade de uma secretária? Ou enfim, que você conseguiu investir numa secretária, como que era antes? Certo. Antes, na verdade, assim, quando era a academia que eu trabalhava, a própria academia mesmo, a recepcionista, fazia esse agendamento. Então, por um lado, acabava ficando mais interessante para mim. Mas, quando eu, por exemplo, atendia na casa das pessoas, eu mesma que fazia esse agendamento. Então, as pessoas me procuravam, eu ia até elas, e aí eu ia no horário que dava. De repente a pessoa queria às 9 horas da manhã. Não, tudo bem, eu posso. Não, tem que ser 10 horas da noite. Tá bom. Então, assim, o horário, como você disse, né? O horário que estava disponível eu ia, porque afinal eu tinha pouco paciente, eu precisava de uma experiência em relação a isso. Então, a hora que dava, eu que agendava, era no meu celular, tudo, eu era tudo, né? Então, a nutricionista, a recepcionista, enfim, tudo. E é natural isso, né? Eu acho A que moça da limpeza. Da limpeza, a gente faz tudo tem que ter quiser. os dias da limpeza. Exato, então é natural, né? Essa questão. Mas enfim, e aí a divulgação, a gente faz tudo junto, né? Mas aí o que acontece? Depois que eu fui para um consultório de um médico, quem fazia, era uma equipe médica, na verdade, né? Então, endocrinologista, ginecologista, um cirurgião e etc. E aí tinham 2 secretárias que acabaram, por conta disso, trabalhando para agendar as minhas consultas. Nessa clínica, eu tinha uma retenção de 30% para a clínica e o restante para mim. Então, esses 30% pagavam o aluguel da clínica, que era, enfim, um lugar bem conceituado e caro, então ajudava nesse aluguel, e pagava os serviços, seja a secretária, seja a questão da limpeza e por aí, manobrista e por aí vai, né? E aí, depois que eu fui trabalhar na Health to You, a secretária da própria empresa, do consultório, que faz para mim esse agendamento. Então, já é um combo, não foi eu que fui atrás de uma secretária, já é um combo da própria clínica, né? Obviamente que fica fácil para mim nesse sentido também, porque eu consigo ter alguém que está lá disponível, não só para o meu agendamento, mas também de outras pessoas que atendem por lá. Então, a gente compartilha essa secretária. Existe uma taxa para aluguel da sala, que é diferente para cada tipo de sala, de acordo com o tamanho da sala, etc. E a gente tem esse pagamento que é justamente para todo o serviço completo, desde agendamento até a limpeza do local e etc. Então, hoje em dia, eu tenho essa facilidade, que ajuda bastante. Sim. Então, foi com muitos anos, né? Exato, não nossa. É que começou e, nossa, já tinha Muitas vários. décadas. Tem gente que tem a oportunidade, tem gente que não. Então, tá tudo bem. Se bem. você não tiver. E também, de repente, assim, até hoje, às vezes acontece de algum amigo muito próximo, a mãe de um amigo, fala assim, Aline, eu queria muito ter uma consulta contigo. Eu mesma agendo. Então, acontece ainda, né? Eu moro em tal local e minha mãe mora em tal outro local. Pode ser uma consulta online? Sim. Pode. Quando que você pode? Qual horário que sua mãe pode? Sim. Então, às vezes, ainda eu faço isso. Quando é algo, assim, muito próximo, algum amigo muito querido. Então, ainda existe isso. Né? E passa na clínica tal horário. Eu vou falar com a minha secretária pra gente agendar um horário. Então, ainda tem, né? Eu acho que é natural. Eu não tenho secretária, eu falo com os próprios clientes. E, por enquanto, pra mim é ok. A única coisa que eu quis investir foi num outro celular, um mais comercial, pra realmente ter esse controle, né? De, às vezes, estar ali ao vivo não, online. Online, no final de semana. Às vezes tem clientes que mandam. E, às vezes, eu não tô pronta ali pra responder, não posso responder. Então, eu resolvi investir em um comercial para auxiliar nessa comunicação que é com o cliente, né? Ter alterações ali por uma conta comercial. Mas também é muito das prioridades que as pessoas têm, né? Assim como, por exemplo, tem gente que só quer atender, quer passar todas as tarefas dela realmente atender. E, por exemplo, eu tenho amigas que atendem de segunda a quinta, o dia inteiro. Então, é uma prioridade. A gente prefere ter um dia de atendimento, até porque
Eu tenho pelo menos 2 dias da semana que eu preciso me dedicar ao mestrado. Exato. Então, eu tenho que estar lá no laboratório, eu tenho que fazer coletas, Sim. análise. Então, eu preciso desse tempo lá. Eu tenho que Claro. cuidar dos cursos, da rede social. Sim. A gente tem alunos, então a gente precisa dar suporte ao aluno. A gente precisa gerar conteúdo para Sim. atrair clientes novos, alunos Exato. novos. Então, hoje a gente pega todas essas nossas tarefas, as funções e distribui Sim. ao longo da semana, o que facilita, né? E falando em rede social, como que é a gestão? Que você chega assim... Eu sei, tá, gente? Só quero que ela fale. Que você chega assim... Você chega na segunda, terça e fala... hoje eu vou gravar sobre isso. Como que é? Tem uma pessoa aqui, chamada Rafaela Silvério, que ela me ajuda demais. E a gente faz normalmente uma reunião, né? Agora a gente organizou pra fazer isso. De fazer uma reunião uma vez por mês pra organizar as postagens, os temas do mês inteiro. Sim. Então a Rafa é mega organizada. E ela faz uma planilha pra mim, com todas essas temáticas, a gente discute, a gente olha o que vocês perguntam, a gente vê o que tá mais em alta. Ai, de repente teve algum tipo de postagem X que gerou polêmica, ou de repente algum tipo de sociedade soltou uma diretriz nova. Sempre tem ou alguma uma música coisa nova assim, né? no Reels. Uma música nova do Reels também é a gente gosta também disso. A gente adora fazer isso, né? A bagunça, ela é fundamental. E a gente vai buscando informação, e aí ao longo do mês a Rafa senta, não, hoje a gente vai fazer essa organização em relação aos conteúdos. E aquilo pra mim me ajuda muito, porque eu consigo verificar, então essa semana eu tenho esse conteúdo que eu irei gravar por conta dessa demanda. Então é interessante que eu consigo já saber o que eu vou trazer. E é interessante que no domingo, normalmente assim à tarde, à noite, eu já começo a olhar quais serão os temas que eu vou gravar na segunda e na terça-feira. E aí, se de repente tem algum assunto que eu quero de repente atualizar. Sim. Será que sai algum tipo de artigo científico novo? Eu vou dar uma lida em relação a isso. Então, o domingo pra mim, à noite, à tarde, é um momento que eu sento pra estudar esses temas, para que eu possa me atualizar. Às vezes eu faço isso durante a semana, mas é mais raro. Eu costumo organizar para isso mais no final de semana. Sim. Isso realmente é algo que tá ajudando muito a gente a se manter presente também nas redes sociais, né? Que chega no último dia do mês, eu planejo todo o conteúdo do mês. Então, tanto do dela quanto do meu. Isso é com todas as estratégias, né? Então, se a gente tá na estratégia de crescer perfil, de gerar mais ali interação, de gerar inspiração. Então, tudo isso já tá distribuído em todos os dias ali do mês. A gente posta realmente todos os dias. Hoje a gente consegue se organizar melhor. Então, em um dia a gente já planeja todos os temas e a gente se sente mais preparado. É óbvio que vez ou outra a gente não dá pra gravar, então a gente empurra pra outra semana e tá tudo bem. A gente não se sente mal por isso. Mas fica lá mais um guia de realmente isso, né? Tem coisa que a gente precisa parar e estudar. Exato. A gente não sabe falar só de cabeça. Então, a gente já tá preparada. Então, nessa semana eu vou falar sobre isso. Deixa eu dar uma estudadinha aqui. Vamos lá, vou anotar. E facilita muito. Muito. A gente ter essa organização. Eu gosto muito de trabalhar com planilhas, ou listas, né, em Word. Eu tenho algumas técnicas de organização que eu sempre vou mudando, né? Que é uma pessoa indecisa. Mas, por exemplo, eu usava planner caderninho mesmo, que tem abinhas dos dias da semana. E aí eu ia escrevendo, então segunda eu vou fazer isso, isso e isso. Colocava até a questão pessoal, né? Esse horário é pra treinar e tal. Aí eu comprei um iPad e fui pro planner do iPad. Aí eu comecei lá a anotar no iPad. Aí chegou uma hora que eu cansei do iPad, aí eu fui pro Google Agenda. Hoje eu ainda tô no Google Agenda, então eu marco lá desde reunião, atendimento e até tarefas, assim, gravar tal vídeo. Então eu especifico bastante, live e tal. E aí eu tenho uma visão geral realmente da minha semana. Geralmente no final do domingo, assim, eu já dou uma organizada. Então, na segunda-feira vou chegar lá no consultório fazer isso, isso, isso. Já coloco tudo da semana para eu ter uma noção, uma organização. E eu gosto muito de trabalhar com listas também, então eu pego um caderninho, coloco as minhas prioridades, né, todas as minhas tarefas, e em ordem de prioridade eu vou colocando na agenda. Então, isso aqui precisa ser feito antes. Então, segunda-feira eu vou fazer. Então, eu tenho uma visão de tudo que precisa ser feito e distribuo na agenda. Maravilha. Porque eu acho que, assim, quando eu não tinha essa visão de tudo que eu tinha que fazer, era por isso que eu atrasava. Porque chegava assim, caraca, eu não fiz isso, eu preciso fazer. Aí eu deixava de fazer outra coisa que também era importante, prioridade, para fazer uma que estava atrasada. E é isso que vai frustrando. Quando a gente tem noção, a gente olha assim de maneira geral, e é isso que precisa ser feito,
quando eu vou fazer, aí fica mais Mais leve, fácil, né? né? Mais tranquilo. E hoje a gente tá feliz com o tempo, com a gestão do tempo, menos ansiosa. Eu lembro que em um momento, aí nesse momento mais doido, eu ficava muito ansiosa e tinha muita falta de ar. Nossa, é verdade. Uma Eu também loucura. ficava, eu É, lembro. do nada, assim, o ar não ia, não passava. E aí que eu fui É, entendendo, ó, é é ansiedade isso ansiedade, daqui. É exato. Mas tanta coisa pra fazer. a organização é fundamental. É. Ajuda muito a gente. Sim, e cuidados também. É óbvio Claro. que terapia auxilia muito a gente Sim. entender. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, a terapeuta me questionava muito, né? Mas por que você trabalha tanto? Por que você busca essa independência? Olha, E aí os porquês era tão difícil pra mim, que eu falava, sei lá por quê. E aí, você vai conforme, se né, as sessões, entendendo. você vai se conhecendo. Por que É, você faz o que faz? E isso é muito interessante, porque a gente realmente começa a ver sentido é. no que a gente faz, porque tem muitas pessoas que estão desanimadas. Você deve receber mensagens de Sim, alunos assim demais. também, Nossa. de pessoas que acham que escolheram a profissão errada, Uhum. que estão muito desanimadas, que não vão conseguir. E eu já me senti assim É. também, bate às vezes um desânimo com Natural. algumas situações, a gente não é perfeito, a gente não é É. 100% todos os dias assim, eu Sim, tô super feliz hoje. Não, a gente não pode contar só com sim. motivação. De uou, hoje o dia vai ser lindo. Às vezes a gente não tá É, motivada. exato, natural. Mas ainda assim a gente precisa de disciplina, a gente sabe o que tem que ser feito. Uhum. E quando eu lembro quando eu tava mais no momento desmotivada, assim, eu me perguntava muito por quê? Por que eu tô fazendo Uhum. isso? Por que eu tô usando a Tá. internet? Por que eu sou nutricionista? Os porquês me É. rodeava, assim, né? E o que eu entendi é que o desânimo, ele Uhum. vinha muito de algo que não estava fazendo sentido. Hum. Eu não estava entendendo o porquê que eu fazia o que eu fazia, e Sim. isso me desanimava. E quando eu comecei realmente a observar, porque os momentos difíceis, Uhum. assim, esses momentos mais reflexivos, eles vêm pra ensinar alguma coisa pra gente, né? Sim. E foi um momento que eu comecei a refletir. E eu falava, bom, todo mundo tem um É, propósito. A verdade. gente não tá aqui à toa, né? Eu acredito muito nisso. A É. gente tá aqui hoje, amanhã a gente pode não estar É. mais. Então, por que a gente tá hoje? Sim. Qual é a mensagem que a gente quer deixar? Qual que é a diferença que a gente quer fazer no meio que a gente vive, né? O que a gente quer plantar pros filhos, pra todos os Uhum. familiares que ficam e pro mundo, É. né? Então, todo mundo tem um propósito, todo mundo tem uma mensagem Uhum. a deixar. E quando a gente pensa nisso, a gente tem mais disciplina, a gente acredita mais na Sim. gente. Que, por exemplo, você é nutricionista por algum motivo. De alguma forma, você planta uma sementinha boa na vida de alguém. Você leva a pessoa a se alimentar melhor. E conforme os anos, essa Exato. pessoa vai ficar mais velhinha, ela vai conseguir brincar com os netos. Sim. Ela vai se sentir mais feliz. Então, você faz É, diferença faz na vida de total. alguém. E eu acho que quando a gente pensa assim, que a gente tem um propósito, a gente tem um porquê, faz sentido pra nossa vida aquilo É. que a gente faz. E a gente se sente muito mais Não é motivado. só por dinheiro, né? Sim, não é só por dinheiro. Na verdade, quem busca muito dinheiro se frustra É. uma hora, Claro. porque tá fazendo aquilo e não faz sentido, né? Ontem eu até fiz um vídeo pro meu Instagram sobre isso. E quando eu tava na graduação, eu tinha muitos colegas que vinham de uma outra. Era um segundo curso, a nutrição, né? Porque o primeiro era algo que os pais escolheram. Então tinha Ah. muita gente que vinha da administração, da advocacia, Direito. da engenharia, porque os pais cobraram. Ou por conta da família, que já tinha essa Sim. profissão, ou por ser uma profissão que dizem que ganha mais, né? Olha. Que fatura mais. Então, tinha muita gente que ou já tinha concluído uma faculdade ou tinha abandonado um curso para começar a nutrição. Porque nutrição realmente era o que gostava. Sim. E quantas vezes a gente já ouviu, nutrição não dá Nossa, dinheiro. exato. Você vai ser nutricionista? Coitada, tadinha, vai passar fome. Exato. O quanto que a gente escuta isso, né? E aí a gente vê que quando a pessoa escolhe só por dinheiro, isso não se dá. mantém, ela não vai ser feliz. Até lembrei de uma coisa, lá, acho que em Pinheiros, tem um local que vende lanches e sucos, que o tema desse é um barzinho, né? É o engenheiro que virou suco. Por quê? É o engenheiro que de fato é um engenheiro, só que ele não gostava de ser engenheiro e ele ficou muito mais feliz vendendo suco. Então hoje ele tem uma rede que vende sucos. Né? Então, acho que assim, você pode ser a profissão que for, seja, de repente, a mais simples possível, ou a mais glamurosa, seja um faxineiro, seja, de repente, um médico ou um advogado, isso independe.
né? Quantas pessoas que já, até alunas minhas que fizeram direito, que foram engenheiras, empresárias de sucesso, e não eram felizes com aquilo. Exato. Então, elas se encontraram felizes na nutrição, por exemplo. Sim. Ou, de repente, a pessoa não gosta da nutrição, sem problemas também. Isso Quer acontece fazer com outras administração? áreas. Também, sem problemas, né? Mas a questão eu acho que é essa, independente da sua área, você pode se destacar de qualquer maneira. Sim. Se você conseguir se planejar, se Sim. organizar, se diferenciar, para isso. Ter dedicação, né? Tem que se diferenciar de fato. Mas isso é muito comum. Você vai ouvir muitas vezes falar, imagina, nutricionista não vai ganhar dinheiro. Não que o dinheiro seja ruim, né? O dinheiro, ele é o resultado do nosso trabalho. Exato. Mas a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pela gente. Não vejo o dinheiro como algo ruim. Com certeza ele traz liberdade financeira, liberdade geográfica, né? Então, realmente é bom dinheiro. É bom. Não dá pra gente encarar isso como algo ruim. Não vou escolher uma profissão com muito dinheiro. Até nessa mentoria financeira que eu falei, a professora falou assim, o que você acha, defina uma palavra para as pessoas que são mais privilegiadas financeiramente. E eu falei, são uma inspiração de algum momento. Muitas vezes essas pessoas trabalharam bastante, se dedicaram de alguma forma para conseguir ter um bom faturamento. E ela falou assim, nossa, é a primeira vez que eu escuto isso, porque geralmente as pessoas acham que quem tem muito dinheiro vem de algo sujo, de algo errado. Jura? Nossa! Tem muita gente que vê o dinheiro como algo errado. Puxa vida. Né? E não necessariamente. Com o seu trabalho, você fazendo algo certo, ético, você consegue, assim, faturar bem. E a gente vê daí o preconceito de muitas pessoas, né? Em relação ao julgamento do próximo. E tem gente que tem medo de vender, que tem medo de falar que quer ganhar dinheiro, né? Não tem nada de errado. A nossa profissão nisso. tem muito isso, né? Ai, não, aquela pessoa que tá vendendo, ou ela é blogueira, ou tem alguma coisa errada, ela tá comprando seguidor. É sempre algo negativo. Sempre algo negativo. Ninguém vai falar, nossa, que legal, você conseguiu, é gananciosa, é marqueteira, né, é picareta, então sempre tem essa questão. Eu acho que também gira muito em torno do julgamento, ou talvez da inveja, a pessoa não quer que você tenha aquilo que você tem, mas acho que a gente tem que perder um pouquinho disso. Para qualquer profissional, acho que até é muito comum isso, né? Em sala de aula, por exemplo, eu tenho muita experiência, né, com os alunos. Tem aluno que fala assim, mas a tal pessoa, ela vai sair daqui já com o consultório pronto, porque o pai vai pagar. Como se fosse algo ruim também. Não é bom? Que bom que ela consegue. Nossa, maravilhoso, eu adoraria. Exato. Que eu tivesse essa possibilidade. Mas eu não tenho. Eu vou ficar chateada, magoada ou com raiva daquela pessoa que tem tudo. Ela tem um carro, ela tem uma casa, ela tem um consultório. Que ótimo, maravilha, perfeito. Se eu não tenho e eu quero isso, eu vou precisar, então, trabalhar para que eu consiga. Cada um com o seu trajeto, né? Exatamente. Cada um tem a sua trajetória, a sua pedra no caminho. A gente sempre fala sobre isso. Muito. E realmente não é julgar o outro porque ele tem mais dinheiro. Não tem nada de errado em ter o dinheiro que é resultado da sua dedicação, do seu trabalho. É óbvio que tem dinheiro que vem de lugar errado, né? Ainda mais no Brasil, quando a gente fala. A gente entra um pouquinho em política, a gente sabe. Mas não tem nada de errado você faturar com o seu trabalho. Não tem nada melhor do que você poder ajudar a sua família, porque você tem um pouco de dinheiro ali pra realmente ajudar, de você poder fazer uma viagem e ainda assim, isso não te prejudicar. Exatamente. Né? Você comprar pro seu filho algo que ele quer, né? Não tem nada de errado nisso. Então, com certeza. Realmente trabalhe pra você colher os seus frutos e tá tudo certo assim. Muito melhor, né? Eu acho que a gente tem que ter essa leveza na nossa profissão, em qualquer área, na verdade. Exato. É importante. Sim. E em relação aos estudos, como que você costuma se organizar? Boa. Olha, normalmente eu fico mais pensando em ler artigo, em atualizar tanto para ajudar os alunos do curso de nutrição aplicada, seja para respondê-los na plataforma, seja de repente para estudar um assunto que eu queira para os meus pacientes, de repente chegou uma condição clínica que eu não domino, eu vou estudar em relação a isso. Eu quero montar alguma aula, que eu estou sempre montando aula, né, para graduação, pós-graduação, palestra, etc. Então, normalmente eu fico na quinta e na sexta. Se de repente assim, Ellen, tem uma palestra que você tem que dar no final de semana, que é o caso de verdade agora. Então assim, eu vou tentar às noites também, pelo menos um pouco, focar nesses conteúdos. Elaboração de slide, leitura de artigo. Então, quando isso acontece, eu tenho que fazer. Mas, normalmente, não. Então, às vezes, né, quando vai acumulando as aulas em pós-graduação, eu também preciso
focar um pouco mais em outros dias. Hoje, eu já tenho recusado muitas aulas, porque eu não dou conta. Antes eu ia pegando, porque eu queria ajudar todo mundo. Não era nem uma questão financeira, sabe, Rafa? Era uma questão assim, eu preciso estar lá, porque as pessoas querem que eu esteja, os alunos querem que eu dê essa aula. Então, eu me sentia na obrigação de estar lá ajudando, né? E dando a aula, etc. Hoje, já comecei a pensar, eu não consigo mais. Eu não dou conta de dar tanta aula assim. Então, eu tenho recusado várias aulas. Então, eu fico só com algumas Sim. que eu consigo. Prioridades, né? Tem que Prioridades, saber né? lidar com as prioridades. Exatamente. Então, assim, até algumas vezes eu falo para pessoas que organizam os cursos, né, e pós-graduação, eu não consigo mais, eu consigo isso, esse X. Agora, 2X já para mim não dá. Então, eu sou muito sincera nesse sentido de falar realmente, eu não aguento, eu não consigo, e eu tenho minhas prioridades. Então, o que a gente falou anteriormente, né, de pensar na gente, exatamente. Então, é um ponto importante Sim. da nossa saúde mental também, Sim. para nossa organização, focar no que de fato importa, porque não tem como a gente fazer tudo. Sim. Então, cada vez mais eu procuro me organizar para isso também. E saber lidar com exceções também. Por exemplo, de sexta-feira eu gosto de cuidar da gestão mesmo, Sim. administração. Então, questão financeira, o que entra, o que sai, lá conversar com o contador, gerar notas, né? A gente precisa também desse tempo. Também. Mas, por exemplo, surge um congresso. Esse final de semana tem congresso de sexta a domingo. Eu sei que eu não vou descansar, vai ser das 8 da manhã às 9 da noite, é muito intenso. Mas eu quero aprender com esse congresso. É algo que não é toda vez, não é todo final de semana. Sim, Mas é uma esporádico. exceção. Vai mudar ali a minha rotina, o que eu costumo me organizar em relação à sexta-feira, ao descanso do domingo. Provavelmente eu vou separar a segunda-feira para descansar. Então vai mudar a agenda. Exato. E tudo bem, é Tudo uma bem. exceção. A gente não vai se frustrar por isso. É saber lidar com essas exceções. Às vezes você planejou fazer algo e não conseguiu, tudo bem também, né? Você não coloca sua vida em risco, tá tudo certo. Com certeza. Então é ser o seu próprio amigo e saber lidar com o que é possível ser feito. O que é possível ser feito hoje, como que você pode fazer o seu melhor hoje nas condições que você tem. Tem dia que a gente planejou um dia cheio de coisa, mas a gente não tá se sentindo bem, né? Então, tudo bem, escuta seu corpo, dê o seu tempo, aceite descansar, aceite se tratar, se fazer bem, né? Porque só assim você consegue realmente evoluir. Então, a gente tem que saber realmente ouvir os nossos limites, saber quais são as prioridades e o que precisa ser feito. Com certeza. Né? Maravilha. Eu acho que é isso. A gente fala aqui, a gente fala bastante, né? Mas a gente tenta deixar até 1 hora para não ficar muita coisa. Mas toda semana a gente vem aqui trazer conteúdos para vocês. Lembra que é toda quinta-feira, meio-dia, coloca no despertador. Se você gosta de ouvir no trânsito, no trajeto para o seu trabalho, coloca lá no Spotify, no Deezer, para você ir escutando a gente. Se você quiser assistir, põe no YouTube, no Nutricio Podcast, você vai encontrar todos os nossos episódios aí, bastante conteúdo legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se existe alguma outra forma de organização que você aprendeu aí no dia a dia, que você quer aplicar, ou se alguma dica que a gente falou aqui da nossa experiência vai servir para você também. Então é isso, gente. Muito obrigada, uma boa semana e tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa semana e até a próxima. Beijo.